Boa noite, turma. Vamos lá. A gente vai dar continuação ao estudo do livro do profeta Abacuque. Hoje nós vamos estudar a segunda perícope, né? Que é do Abacuque 1, capítulo 1, do verso 2 até o verso 4, tá? Mas primeiro de tudo, vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na primeira parte desse estudo, né? Nós vimos que o povo de Judá, a população de Judá, eles estavam vivendo em seu pior cenário, né? Os babilônios, que naquele momento estavam sendo comandados por Nabucodonosor, eles tinham, né, derrotado o Egito, a Síria e tinham cercado toda Jerusalém, né? Ou seja, ele derrotou duas grandes potências e foi até Jerusalém, ok? Então, a população, por ser, né, estavam sendo reinados por reis idólatras, eles estavam em apostasia, estava com uma grande violência entre eles, né, e uma imoralidade, né, entre eles. Então, nesse cenário, o profeta ele clama a Deus por um pedido de socorro. Ele pede socorro a Deus, né? Que Deus tomasse alguma atitude a respeito de tudo que estava acontecendo naquele momento e que colocasse um ponto final nessa situação. Foi isso que nós vimos na primeira parte. Agora nós vamos dar continuidade, né? E nessa perícope aí, que é do verso 2 até o 4, é a primeira queixa de Abacuque. Todo mundo já abriu, encontrou? Abacuque 1, verso 2 até o 4. Que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida, né? Então vamos discorrer a nossa aula hoje nessa perícope, né? E vamos começar. Bom, nesse momento, Abacuque ele começa o seu diálogo com Deus, né? Ele questiona o porquê os judeus ímpios, não estão sendo punidos nesse cenário. A gente sabe que o pecado era grande e que Deus punia momentaneamente, pecou a punição. Só que nesse momento não está tendo nenhuma punição para os judeus ímpios que estão pecando. E ele começa a perícope com uma expressão assim: até quando, Senhor? Né? Carlos Augusto ele fez um estudo e essa expressão ele é empregada diversas vezes no Antigo Testamento, tá? E ela vai expressar o quê? O até quando ele expressa perplexidade, exasperação, que é irritação, né, diante de determinadas ações. Ações essa que pode ser ou a falta de alguma ação em determinada situação. Nesse caso, até quando, Deus? Por que você não coloca um ponto final nessa situação? Até quando nós vamos suportar isso? É isso que ele está querendo expressar nesse caso, né? Então, essa expressão ela foi falada em Êxodo, Números, Josué, Jó, Salmos, Jeremias, entre diversos outros livros, ok? Não vou entrar no detalhe aqui, tá? Mas depois eu posso passar para vocês. Então, essa pergunta, o até quando, ele indica que o comportamento perverso, ele ainda continuava durante um longo período, certo? Sem que Deus colocasse um fim nele. Então, todas as vezes que essa expressão ela é empregada, citada, ela remete a isso. Até quando essa situação vai estar acontecendo sem que Deus coloque? O perverso está ali, está pecando, ele está cometendo, está falando, e Deus não está agindo em favor do seu povo, né? Então,
Abacuque, ele não queria ser apenas um pregador naquele tempo para o seu povo, né? Mas também ser um intercessor. Ele clama pelo seu povo, que estava em uma terra, em uma Judá sem lei, comandada por idólatras, né? Seu povo estava se esquecendo da sua fé e do seu Deus, do Deus que eles acreditavam. Tudo bem? E ele sabia que se o povo, a população, continuasse agindo dessa maneira, por esse caminho, né, a Jerusalém, ela ia sofrer uma invasão de um forte inimigo, ok? Ia vir uma resposta. Então o profeta, ele tem urgência em sua voz e pressa em receber uma resposta de Deus, uma solução de Deus. Então, quando ele expressa nessa primeira perícope aqui, né, ele tem tons, ele tem entonações, ele tem expressões de urgência, porque ele quer colocar um ponto final nessa situação. Ele não aguenta mais ver o seu povo pecando, em pecado, né, indo contra o seu Deus. Então, a voz do profeta, a oração do profeta, parece não alcançar Deus, né? Deus permanece em silêncio para ele, ok? Diante do seu clamor. Hernandes Dias Lopes diz assim: muitas vezes o silêncio de Deus é mais perturbador que as circunstâncias mais ruidosas, ou seja, aquelas circunstâncias que têm ruídos. A gente até consegue viver, ficar, mas às vezes no silêncio de Deus a gente se perturba porque a gente quer uma urgência, a gente quer uma resposta e a gente não tem essa resposta. E isso acaba nos perturbando mais do que a circunstância que nós estamos vivendo, né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas circunstâncias que Deus também se calou. A primeira que eu citei na última aula foi até de Jó, né? Jó 30, capítulo 30, versos 20, ele diz assim: clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Ou seja, Deus não respondeu Jó de imediato. Lá em Mateus 15, 22 e 23, né? Para a mulher Ciro Fenícia, ela diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, aqui não foi apenas com o povo de Judá. Nós temos outras situações na Bíblia, no livro sagrado, em que Deus também se calou diante do clamor, diante de um pedido, de uma oração de alguém, né? Então, desses dois momentos, Deus não respondeu de prontidão para os seus clamores. E assim é conosco, né? Quantas vezes a gente não fez uma oração, não clamou a Deus, não pediu um socorro e Deus não respondeu, né? Eu lembro de uma época da minha vida que o Pereira ele foi primordial para mim, mas que eu orava todo dia para Deus, pedindo uma resposta, pedindo uma melhora, pedindo um ponto final em tudo aquilo que eu estava sentindo e não via a resposta de Deus. Os meus olhos não viam, eu não via nada, não ouvia nada. Hoje eu percebo que Deus agia, mas eu não presenciava isso. Então, gente, o tempo de Deus ele é diferente do que o tempo que a gente imagina. Não é verdade? Tem situações na nossa vida que vai acontecer, que a gente vai orar, vai clamar, a gente vai pensar que está no silêncio, mas até mesmo nesse silêncio de Deus, Deus ele age em nosso favor, né? Vou pedir para vocês abrirem 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que fala bastante sobre isso. Um versículo conhecido que diz assim: não se esqueça disso, amados.
Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? O tempo de Deus, ele é diferente. Não vai ser o mesmo tempo que nós vivemos, né? O nosso dia tem o quê? 24 horas. Às vezes a gente gostaria que ele tivesse mais do que 24 horas que a gente precisa para poder resolver as situações que nós temos. Às vezes a gente até deixa para o dia, mas para Deus não. Às vezes um dia para a gente é 1000 anos para Ele, tá? Então, gente, nós devemos esperar e confiar no tempo de Deus, como cristão, como crente, como fiel a Deus. Nós devemos confiar e esperar no tempo dele. É difícil? É difícil. Até porque a gente vive hoje numa sociedade que ela é o quê? Imediatista. Quer tudo para hoje, para o momento, para o agora. E a gente precisa aprender a ter paciência, né? Em Eclesiastes 3:1, um verso muito conhecido também que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ok? Para tudo tem o seu momento certo de acontecer. Se está debaixo do céu, debaixo de Deus, da soberania de Deus, o momento certo vai acontecer. Não sou eu que determino esse momento certo. É Deus. Ele que determina esse momento. Então nós precisamos aprender, digo e repito, a confiar em Deus. Porque tudo está no propósito dele, né? A gente falou bastante de soberania na última aula. Eu posso fazer 1001 planos, mas Deus sabe o que Ele tem melhor para a minha vida. Não são os meus planos que vão prevalecer. Se eu for turrona, bater o pé, esses meus planos vão dar errado. A gente sabe disso. Deus, ele tem sempre o quê? Um plano melhor para a nossa vida. Então, irmãos, quando nós confiamos no tempo de Deus, nós demonstramos a nossa fé que nós temos nele, a submissão que nós temos nele, em confiar na soberania dele para a nossa vida, certo? E reconhecemos que ele tem um plano perfeito para cada situação da nossa vida, que Deus governa a nossa vida, que ele é o dono da minha vida, foi ele que me deu o sopro da vida, então a minha vida é dele, não é minha. Eu não faço o que eu quero na hora que eu quero, eu faço o que ele tem para mim, no momento que ele tem para mim, né? Deus, ele é soberano, que nem eu falo para vocês. Esse momento de eu estar aqui hoje, ministrando a aula para vocês, foi debaixo do propósito de Deus. Eu já tinha falado a minha vontade de dar aula para o Rupereta, manifestado o meu interesse, irmãos, acreditem, há 2 anos atrás. Não é, Rupereta? 2 anos atrás. E ele falou assim: Cris, vamos trabalhar. Você precisa se preparar. Por quê? Porque eu tinha uma urgência dentro do meu coração. Ardia em mim essa vontade de falar de Deus, de ensinar sobre Deus. E eu manifestei isso 2 anos atrás. Ele falou assim: Cris, vamos trabalhar, vamos orar. Estou eu aqui hoje. Quer dizer, foi no meu tempo? Não. No meu tempo seria 2 anos atrás. Se eu tivesse começado essas aulas há 2 anos atrás, será que eu teria o conhecimento que eu tenho hoje? E o meu conhecimento eu acho que é zero, é nulo. Eu sinto que às vezes eu estou estudando e eu sinto que eu não sei nada sobre isso aqui, ó, sobre a Bíblia Sagrada, gente. Será que eu estaria preparada? Muitas vezes, quando a gente faz as coisas no tempo errado, dá errado. A gente cai em pecado. E a gente pode não se levantar.
Por quê? Porque não fizemos debaixo de um propósito. Não fizemos debaixo de um tempo certo. Não fizemos segundo a vontade de Deus. Mas a gente fez segundo o quê? O nosso desejo. Por mais que fosse o quê? A intenção fosse o quê? Servir o reino. Mas não era o quê? O momento certo. Ok? Então, Deus, ele tem o melhor para todos nós. Nós temos que acreditar nisso. E tudo acontecerá no momento certo, segundo a vontade de Deus, que é perfeita. Nós somos imperfeitos, mas Deus é perfeito. Tudo vai acontecer segundo a vontade dele, gente. No momento certo. Por quê? Porque ele vai ter o melhor para você. O melhor para sua vida, para sua família, para quem está junto de você, debaixo do mesmo propósito. Certo? Eu sempre costumo, né? Quando o pessoal faz aniversário, eu sempre falo que seus planos estejam alinhados com o que Deus tem para você. Os nossos planos têm que estar alinhados com o que Deus tem pra gente. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, mas Deus sabe. Ele já tem tudo planejado para a nossa vida. Então os nossos planos têm que estar alinhados com Ele. Nós temos que estar debaixo de um mesmo propósito. Para isso nós temos que ter intimidade, certo? Bom, quando nós entendemos o tempo de Deus, nós entendemos que o tempo de Deus é diferente do meu tempo, nós aprendemos. Aprendemos a ter paciência diante das circunstâncias que aparecem na nossa vida, diante das dificuldades que nós temos e que nós não conseguimos resolver tudo com uma certa rapidez. No nosso modo de agir. Por quê? Porque nosso modo de agir é por impulso, muitas vezes. E quando a gente toma essas decisões baseadas em impulsos, quem vai dominar a gente vai ser as nossas emoções. E muitas vezes essas emoções, elas não são guiadas pelos melhores sentimentos. É aí que entra o quê? A raiva, o medo, a ira, sentimentos ruins da nossa carne. Por quê? Porque nós estamos agindo por impulso. Nós não paramos, não meditamos sobre determinada situação, dificuldade que aparece no meu dia. E o que sobressai? Se sobressai o pior da gente, a nossa carne, o nosso pecado. Nós esquecemos que devemos caminhar sempre no quê? No fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós aprendemos a dominar os nossos sentimentos, até os sentimentos ruins, que são esses que a gente não pode, né? Por que a gente não pode manifestar esses sentimentos ruins? É pecado, primeiro, né? Mas a gente tem que lembrar que o quê? Que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, gente. Nós somos templos do Espírito Santo. E se eu sou templo do Espírito Santo, eu vou manifestar uma raiva, uma ira, um sentimento ruim dentro de mim? O Espírito Santo age assim? Não age, né, sobre as nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Gente, somos santuário do Espírito Santo. Então nós devemos refletir o quê? Características do Espírito Santo. Todo dia a gente tem que matar a nossa carne, o nosso pecado. Sabe? Conter esses sentimentos. Aparecer uma situação ruim, eu não vou, não sei o que lá. Não, calma. É difícil. É algo que eu trabalho em mim todos os dias, principalmente quando eu entro no meu 6º ano, né?
Mas o quê? É você controlar, ter o domínio dos seus sentimentos ruins. De você pensar, e muitas vezes esse pensamento, ele até te dá uma solução melhor, um modo melhor, né? Que nem uns tempos atrás, nesses momentos de falta de água abençoado, né? Na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade. Mas lá em casa a gente tem uma caixa d'água embaixo, com uma bomba que manda água para a caixa de cima. Sistema básico. Eu tenho uma caixa embaixo, bomba e manda para cima. Todo mundo conseguiu entender? Legal. O meu pai trouxe o vizinho para dentro de casa para mostrar o sistema. E aí eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, não há necessidade. Ele tem que pensar que eu moro sozinha nos fundos, que as minhas casas ao lado estão em construção e que é fácil de alguém entrar na minha casa. E que eu moro sozinha. Hoje a maldade está no mundo. Por que eu falei isso? Porque o meu vizinho ele é usuário de drogas. Eu falei assim, olha o que ele trouxe para dentro. Só que eu falei isso dessa maneira no dia seguinte. No primeiro dia eu briguei com a minha mãe. Por quê? Porque me subiu, eu não tive domínio próprio, me perdoem, eu não tive, sou falha. Mas me subiu porque eu falei assim, ele como pai, protetor do meu lar, ele não pensou na minha segurança, não pensou na segurança da minha mãe. E se essa pessoa entra para roubar a casa? No momento que a gente não está em casa? Como que fica? Isso é porque eu só estou falando de entrar e roubar, não estou falando de coisas piores que ele poderia fazer. Você não sabe. Aí eu falei para minha mãe, você coloca a mão no fogo por ele? Aí no dia seguinte, quando eu falei com calma, aí ela é. Aí eu virei para ela e falei assim, e se fosse eu que trouxesse alguém que é usuário de drogas? Qual seria a sua reação? Quer dizer, naquele momento eu já tinha pensado, parado, refletido, e aí eu consegui o quê? Conversar com calma, trouxe uma verdade para ela, do qual ela falou assim, realmente, foi uma atitude errada do seu pai. Mas antes, no dia que eu deixei, que eu agi por impulso, quem passou por errado? Eu aqui. Eu que fui a errada da situação. Mas por quê? Porque eu agi por impulso. Eu não tive aquele sentimento de, paciência, você precisa refletir a atitude. Como que você vai argumentar? Aí eu trouxe até o quê? A luz da Bíblia. O pai, o marido é o quê? O cabeça da casa, o protetor da casa. A atitude dele foi de proteção. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, o que eu falo aqui, quando a gente fala do templo do Espírito Santo, a gente tem que refletir as nossas atitudes. Como nós nos comportamos, né? E um ponto importante que ele fala aqui foi: vocês foram comprados por alto preço. Que alto preço foi esse? A morte de Jesus Cristo na cruz. Foi um alto preço que nós fomos comprados. Ele morreu, Jesus Cristo morreu para nos salvar do pecado e da morte eterna. Isso é um ato de amor e graça que não conseguimos nem mensurar. Quem aqui é capaz de morrer na cruz por alguém? De sentir a dor de Jesus? Essa semana a gente estava estudando, né? E aí fala que o coração dele, né, pelo ato da crucificação, o coração dele se rompe lá dentro, sabe? Eu não consigo. Toda vez que o Rupereta dá aula sobre a morte de Jesus, eu choro, porque eu não consigo ver ninguém, nem mesmo minha mãe, sendo crucificada para me salvar. E Jesus Cristo, perfeito, Deus perfeito, encarnado, ele morreu para nos salvar do pecado. Aquela morte era para ser nossa, não era para ser dele. Ele não tinha pecado nenhum, eu que tinha o pecado. Tá? Isso é um ato de amor e graça que não conseguimos mensurar. E através da sua ressurreição,
né? Cristo nos reconciliou com Deus e nos deu uma nova vida, certo? Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. E quando ele morreu na cruz, onde nós fomos perdoados, ele trouxe essa aliança de novo. Ele trouxe essa reconciliação com Deus. Eu sempre costumo falar, né? O homem peca sempre. E a gente nunca vai buscar Deus. É Deus que vem reconciliar com a gente sempre. Ele que fala assim, ó, filho, volta aqui para mim que eu te quero do meu lado. Eu te quero perto de mim. Não sou eu que vou buscar ele. Em nenhum momento foi a gente que foi buscar a Deus de volta. Fala assim, Deus, eu quero me reconciliar com você. Não. É sempre Deus que vem, né? O processo, né, de essa reconciliação com Deus, essa nova vida, faz com que devemos buscar a santificação em nossa vida. O processo de santificação não é do dia para a noite, meus irmãos. Ele é um processo contínuo, gradativo, devagar. De todos os dias nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo, na nossa maneira de viver, no nosso pensar e no nosso agir. Todos os dias a gente tem que pensar, é gradativamente. Não vai ser de um dia para o outro, é um processo. Tem um livro que o título dele é assim, A Seus Passos, o que faria Jesus? Não sei quem de vocês já leu esse livro. Se não leu, eu recomendo que leia. Ele é divino, maravilhoso. Uma leitura gostosa, rápida de se fazer. O autor é Charles Sheldon. E nesse livro a gente tem o quê? Uma cidade fictícia que ela gira em torno de um grupo de pessoas que são cristãs, certo? E aí, nesse momento, eles são confrontados por um morador de rua, né? E esse morador, ele coloca ali uma posição para aquelas pessoas. Em um ano, cada decisão que cada um precisar tomar, eles perguntam para si mesmo, o que Jesus faria? Se tivesse Jesus aqui, ó, eu tenho essa decisão para tomar, o que Jesus vai fazer no meu lugar? Eles perguntam para si mesmo, né? E aí essa pergunta transforma o quê? Cada personagem no seu agir, no seu pensar, no se relacionar com outras pessoas, até mesmo em questões materiais. Eu lembro que num dos últimos personagens, ele tinha que perder tudo que ele tinha de valor, todos os bens materiais. Ele era um dos personagens mais ricos do livro. E aí a decisão dele era, eu mantenho ou eu dou o que eu tenho? É forte, né? Porque se a gente parar para pensar hoje, você tá preparado se Deus falasse para você dar tudo que você tem? Você está preparado para obedecer? Né? Eu não sei qual seria a minha reação. Eu não vou falar assim, eu estou preparado. Não sei. Não vivi. Porque a gente é apegado aos nossos bens. Se Deus falasse assim, Cris, dá todos os seus livros. Eu sei, meus livrinhos. A Adalberto tá falando que não, né? Vamos lá, tá? Então, assim, ser cristão não é apenas uma questão de crença, de crer, de falar, mas também de prática. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Então, nós precisamos imitar Jesus Cristo em amor, justiça, compaixão e verdade. Nós temos que colocar isso em prática, né? Quando Jesus Cristo veio no seu ministério, todo mundo imaginou que ele fosse o quê? Um guerreiro de espada que ia lutar, e ele mostrou o quê? Amor ao próximo, compaixão, ele ensinou, ele fez tudo aquilo que eles não esperavam durante o seu ministério. E é isso que nós devemos ser imitadores de Cristo. Quando a gente tiver que tomar uma atitude, nós devemos falar, o que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação? E ó, vou falar para vocês, depois que eu li esse livro, eu faço isso, né? Não sempre, mas quando eu lembro, eu falo assim, poxa, será que Jesus ficaria feliz com essa minha atitude? É constrangedor, gente. Eu me sinto constrangida.
porque eu sei que não seria uma atitude dele. E é assim que a gente tem que se sentir, constrangidos diante de determinadas atitudes nossas. Ainda no verso 2, né, quando o profeta ele clama para Deus, ele pede socorro e diz: sem que tu ouças. Nessa expressão, sem que tu ouças, não significa que Deus não está ouvindo, mas sim a não resposta de Deus. Deus não está ajudando ele sobre essa situação, a não ajuda de Deus, né? Então, o Abacuque, ele sabe que Deus ouve suas orações, o que ele não entende é porque Deus não age em resposta ao seu pedido, porque Deus está em silêncio, porque Deus não toma uma providência, que ele sabe a soberania de Deus, ele sabe que Deus pode ter uma atitude e colocar um ponto final naquele momento, mas Deus não faz. No verso 2 e 3, né, fala um pouquinho sobre a sociedade de Judá, que ela é definida por 4 termos que denotam a perversão maliciosa que vem ocorrendo naquele momento: violência, injustiça, destruição e conflito. A violência ela tinha se infiltrado em toda a Judá. E se a gente parar para pensar, é assim hoje nos nossos dias, né? Olha a nossa cidade, as cidades ao nosso redor, o nosso estado, o nosso país. O planeta em si, podemos colocar assim. Como está um planeta violento, né? Cada dia mais a violência ela vem crescendo. Por quê? Porque a maioria da nossa sociedade é sem Deus. Ela se esqueceu de Deus na sua vida, né? Obrigada, meu amor. Eles não têm princípios, né? É sem justiça, sem valores hoje. Hoje você não tem valor em uma família. Então a gente vê cada situação assim que você fica com. Hoje mesmo, né? Eu estava saindo da escola e eu estava comentando isso com uma outra professora. Por quê? Porque eu dou aula do 6º, 7º ano e no período que eu dou aula vai até o 8º, 9º ano. Ou seja, crianças de 11 anos até 14 anos. Cada 10 palavras, 15 são palavrões. E aí a gente saindo da escola e vai e olha assim, Jesus, e a gente fala assim, olha a boca, meu amor, que isso? É assim que você fala com a sua mãe? Mas aí a gente falou assim, para eles é normal, é natural. Por quê? Porque é um ambiente que eles convivem. Então isso daí se torna o quê? Banal. Ah, eu falo mesmo, tá no meu vocabulário. Minha mãe fala, meu pai fala, minha avó fala, por que que eu não vou falar? Né? Se tornou natural. Quer dizer, hoje a gente tem uma inversão muito grande de valores dentro das famílias. Não há mais uma estrutura familiar que ensine valores, que ensine a respeitar, né? Então, quer dizer, isso daqui foi o quê? Devido ao quê? Ao avanço da sociedade. Ela foi crescendo de uma maneira que a gente, queira ou não, a gente se sente oprimido em determinadas situações. Tem determinadas situações que eu falo assim, cara, não vou nem discutir, não vou nem manifestar minha opinião, porque eu olho a minha volta, eu sou minoria diante de uma maioria. Que voz que eu vou ter ali? Quem vai me escutar? Mas o incrível é que os meus alunos em sala de aula, quando eles falam palavrão, hoje, eu só olho assim, eles, desculpa, professora, porque eles já sabem que eu não gosto. Mas ali foi um trabalhinho do quê? De todo dia você dar uma chamadinha, um puxãozinho de orelha para que eles parem com esse comportamento. É difícil, né? Mas o que mais perturbava o profeta é que a iniquidade, o pecado, procediam do próprio povo de Deus. E quando você é povo de Deus, você é conhecedor da lei. E a vocação é a santidade. É você saber que está pecando, porque você conhece a palavra, porque você conhece que é pecado, e continuar pecando, meu irmão.
O seu pecado pesa mais do que o pecado de um ateu. Porque o ateu, ele não acredita em Deus. Então ele não acredita no pecado. A ação dele está ali. Agora não, você conhece a palavra de Deus. Você sabe que a sua atitude é pecado. Então é pior, você está pecando. Você está transgredindo a lei, né? Então a iniquidade, o pecado, ele não combina, não casa, não alinha com a nossa profissão de fé. Ok? Nós somos um povo separados por Deus. E por sermos separados por Deus, nós somos luz para as nações. Está lá em Mateus 5,14. Que nós somos luz para nações. Deus escolheu seu povo para ser luz, refletindo seu amor, justiça e verdade no mundo, que são características de Deus. Nós somos chamados a viver de maneira que outras pessoas possam ver Deus em nossas ações. As pessoas têm que ver Deus em nós, através das nossas ações. Viver de maneira que a gente vá honrar a Deus, que sirva como testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. É assim que nós temos que ser todos os dias. E é assim que nós vamos chamar a atenção das pessoas nesse mundo para a verdade. No verso 4, o profeta fala que a lei enfraquece. Aqui ele está se referindo à lei do Pentateuco, tá? Essa lei aqui, durante essa época, nessa situação, ela não tem mais autoridade nem respeito pelo povo de Judá. Até parece hoje, né? Quem respeita 100% a lei. A lei deveria ser o alicerce da ordem divina para a sociedade, uma base, ok? Orientando a vida, a justiça e a adoração do povo de Deus. Porém, quando ela é ignorada e desvalorizada, a população se desvia, a nação se desvia do propósito de Deus e da vontade de Deus, o que nos leva à injustiça, corrupção e caos. É o que acontece hoje, se a gente for parar para ver. As pessoas não obedecem às leis, elas se desviam. O que nós temos? Injustiça, corrupção e caos, né? Por isso que eu volto a falar que o livro do profeta Abacuque nos diz para vivermos pela fé. Mas eu não digo isso para assim, eu vou viver pela fé que tudo vai dar certo. Não, meus irmãos. A gente tem que pensar bem que viver pela fé é se manter fiel aos princípios divinos e de viver de acordo com os ensinamentos de Deus, né? Independente das circunstâncias ao nosso redor. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não é aquela questão de fé, ai, Deus vai fazer ao meu favor. Porque ele pode não fazer. Ele fala assim, minha filha, eu não tenho isso para você, eu não quero isso para você. Você está preparado para o não de Deus? Você está preparado para manter os seus princípios cristãos quando Deus te falar não? Estou sendo muito brava, né? Vamos lá, deixa eu beber um pouco de água aqui. Valeu, Pladson. Bom, aqui nesse cenário de Abacuque, né? Os justos, eles estavam nas mãos dos ímpios, em uma situação opressora, sem saber a quem recorrer, sem saber a quem pedir ajuda, e Deus não estava punindo quem estava pecando de imediato. Então, os homens maus, aqueles que estavam pecando, eles acharam que eles poderiam continuar com a corrupção da justiça. Opa, eu posso continuar agindo da maneira que eu estou agindo, por quê? Porque Deus não está me punindo. Então, ou seja, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas devemos sempre ter em nossa mente e no nosso coração que Deus está do lado da justiça. Mais do que ao lado da justiça, Deus é a fonte de toda a justiça. Ele é a justiça. Em Deuteronômio 32:4 diz assim: Ele é a rocha,
As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto ele é. Deus é justo, ele é reto, ele é perfeito. Aqui nesse versículo nós temos uma declaração do caráter de Deus, que nos encoraja a confiar na justiça e fidelidade de Deus. Deus, ele é a nossa rocha. A gente deve confiar nele, mesmo quando não entendemos as circunstâncias que nós estamos vivendo naquele momento. Ele é perfeito e justo em todos os seus caminhos. Tá? Em Isaías 1,17, diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Gente, nesse versículo, Deus nos chama para agir com justiça e compaixão. Ele nos incentiva a praticar o bem. Não é sair lutando, não é ser violento. É tudo debaixo da luz da Bíblia, debaixo da graça de Deus, tá, gente? Não vai entender aqui que é para vocês serem, né? Saírem lá lutando, gritando, faixas. Não. Mas a gente deve praticar o bem, ok? Nós devemos ser agentes de mudança em favor da justiça, refletindo o caráter de Deus em nossas vidas. Colocar em prática aquilo que a gente aprende com a Bíblia, aquilo que ela nos ensina. Em Romanos 2:6 até o 8, diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, né? Deus, ele vê corações e as nossas ações, as nossas práticas. Ele sabe o que está lá no secreto, tá, gente? Ele não vai ver a nossa posição na sociedade, nossos status, mas sim os nossos atos, que tem que ser sinceros, o mais sincero possível, pois refletem o Deus que nós seguimos. Deus não fazia as coisas por obrigação, ele fazia por amor. E assim devemos ser nós. Não por obrigação, mas por amor, tá? E não apenas para que possamos ganhar galardões, mas como um estilo de vida. Não é uma moeda de troca. O que a gente faz não é moeda de troca. A gente não barganha com Deus. Ele sabe se a gente está fazendo esse ato puro e verdadeiro, com amor, com paixão, certo? Com carinho. Ou eu só estou fazendo porque eu quero aparecer. Porque na Bíblia diz que eu tenho que ser assim. Não, gente, não é assim. Ele vê o que está dentro do nosso coração, o sentimento real que a gente faz e como faz. Pode ser, para a gente pode ser o mínimo, mas para ele é o suficiente. Ok? Devemos demonstrar a fé genuína em Deus. Essa fé genuína, ela naturalmente se manifesta nas nossas ações, refletindo a nossa fé em um Deus justo e misericordioso. A gente tem que avaliar a nossa vida, nossas ações, se elas estão à luz da verdade de Deus, daquilo que Deus nos ensina, do caráter de Deus. Ele é imagem e semelhança nossa. Quer dizer, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente deve refletir isso tudo. E caminhando para o final, finalizando, em Romanos 3, do 25 ao 26, que diz assim: Deus ofereceu como sacrifício para propiação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O sacrifício de Jesus.
Ele não foi apenas um ato de amor, mas também uma demonstração da justiça de Deus. Por quê? Porque o povo estava pecando. Ele puniu os nossos pecados em Jesus. Por isso que nós somos justificados em Cristo Jesus. Deus guardou o momento adequado para demonstrar a sua justiça. Ou seja, não foi no nosso tempo, foi no tempo dele que ele fez justiça. Ele foi tolerante, ele não puniu imediatamente. A vida de Cristo, o seu ministério, a sua obra na cruz revelam a plena justiça de Deus, que é justo porque ele não ignorou o pecado, ele cometeu a justiça, ele fez justiça diante do pecado e também justificador. Por quê? Porque ele nos ofereceu perdão e salvação a quem crê em Jesus. E eu não fiz nada, né? Eu só fui perdoada, assim como vocês também. A gente só foi perdoado. Então ele veio, ele foi justo porque ele falou assim: eu preciso ser justo, eu preciso fazer justiça diante dos pecados que vocês estão cometendo, mas ao mesmo tempo que eu vou fazer essa justiça, eu vou ser o quê? Justificador. Eu vou te perdoar e te salvar. Olha que lindo, gente. Olha que amor, né, que Deus tem conosco. Deus é misericordioso e nos ama de tal maneira que deu seu Filho como sacrifício vivo, cumprindo a sua justiça e oferecendo-nos o perdão dos nossos pecados. A sua misericórdia é um ato de compaixão e graça, que permitiu que pudéssemos nos reconciliar com Ele. Através da graça, recebemos uma nova vida. Em Efésios 2, 4 e 5 diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos deu, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Tá? E eu concluo para vocês, digo assim, portanto, a mensagem de Abacuque, ela nos convida a refletir, e eu quero que vocês reflitam, ok? Sobre a nossa própria relação com Deus e o mundo ao nosso redor. O profeta nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento e à injustiça, é fundamental mantermos nossa fé e esperança na soberania de Deus. Assim como Abacuque clamou ao Senhor em busca de resposta e justiça, nós somos chamados a fazer o mesmo, sabendo que nossas orações são ouvidas, mesmo quando Deus parece em silêncio. Além disso, somos desafiados a agir em conformidade com os princípios divinos, a agir conforme a Bíblia, conforme Deus nos pede, buscando a justiça e praticando o bem em nossas vidas diárias. Como seguidores de Cristo, devemos ser luz para as nações, refletindo o amor e a compaixão de Deus em nossas interações e decisões. O apelo à santidade e à justiça é claro, e devemos sempre nos lembrar que Deus é a fonte de toda justiça e que Ele está ao nosso lado, guiando-nos em cada passo nosso. Eu não cometo justiça, gente. Quem comete é Deus. Mas eu posso clamar a Deus pedindo justiça. É isso que a Bíblia nos pede. Para que a gente ore a Deus clamando por justiça. Nós não fazemos justiça com as nossas próprias mãos. É Deus que faz a justiça, tá? A compreensão da justiça de Deus manifestada plenamente no sacrifício de Jesus nos oferece esperança de redenção e através da sua misericórdia temos a oportunidade de nos reconciliar com Ele e experimentar uma nova vida que nos foi dada. Portanto, ao enfrentarmos as dificuldades e as injustiças do mundo, que possamos permanecer firmes na fé, confiando que Deus tem um plano perfeito e que no devido tempo Ele agirá em favor do seu povo. Assim, seguimos em nosso caminho de fé, comprometidos em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo
e em refletir a sua luz em um mundo necessitado. A nossa resposta ao silêncio de Deus e às injustiças ao nosso redor deve ser uma vida de confiança, ação justa e amor, sabendo que somos amados e redimidos por aquele que é a nossa rocha e o nosso Salvador. Gente, é clamar a Deus, é orar a Deus, é viver pelo justo, pela fé, segundo os princípios da Bíblia. Não podemos esquecer disso. Que Deus, ele é a nossa rocha, ele é o nosso Salvador, ele é justo. E tudo vai ocorrer no tempo dele, não é no meu tempo, não é no momento que eu quero, não é segundo a minha vontade, é segundo a vontade de Deus. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Amém?